Está preparado para entender mais uma verdade que esconderam de você? Hoje você vai entender os 3 motivos que farão com que o Léo Lins jamais, nunca será preso. E parafraseando e ainda satirizando as palavras de Miriam Leitão, você vai descobrir e ver como isso não é bom. Você vai entender como que a manipulação da mídia acontece, como você está sendo manipulado. E quais são as 3 razões que Léo Lins jamais será preso aqui no Brasil. Eu sou o Rony Tubarão e se você de repente quer saber as minhas credenciais, eu vou deixar no final do vídeo, falando um pouco sobre o meu histórico, o meu legado, as coisas que eu já fiz, os livros que já li e o que eu já realizei até aqui. Vamos logo de argumento, no finalzinho você descobre quem sou eu para de repente legitimar e endossar todos os meus argumentos aqui com você, meu caro espectador. Rony, você tem uma trajetória impressionante. Bom, eu sou o Rony Tubarão, tenho 39 anos, eu trabalho com algumas outras coisas além da comédia. Policial, tatuador, cantor, músico, escritor, palestrante, comediante, roteirista e youtuber. Rony Tubarão. Cabo Abreu, um fuzil de calibre 5,56 e uma pistola. Rony Tubarão. Rony Tubarão! Vamos lá, eu sou o Rony Tubarão. Você é muito conhecido no mundo das tatuagens. Eu trabalhava de 7 da manhã às 10 da noite, era muito pesado. Só que eu perdi o emprego e roubaram a minha moto. Eu perdi tudo, eu não tinha mais jeito. Eu perdi tudo, eu não tinha mais jeito. Primeiro motivo interessante, que serve essa situação de estar perseguindo para alguns, ou seja, para aqueles que compreendem como funcionam a lei e como que funciona a arte e como que funciona a liberdade de expressão, sabe que, obviamente, é uma perseguição. Mas se você tiver mais para o viés ideológico esquerdista, não estou fazendo julgamento de valor, estou fazendo observação como todos os vídeos aqui. Os vídeos são focados em dados, fatos, lógica e uma avaliação intrínseca que eu, após fazê-la, transmito-a para você. Então se liga, se você de repente percebe que você sabe que ele está sendo perseguido porque ele não tenha cometido nenhum tipo de crime, ou se você acredita que estão perseguindo ele, você acha que ele realmente cometeu crimes, você é a primeira comprovação do primeiro fato. Ou seja, perseguir o Léo Lins ou perseguir comediantes que são mais do viés identitário à direita, ele atende uma necessidade do governo, de certas plataformas do governo e principalmente do sistema, de atender esse anseio identitário, esse anseio revolucionário que com os novos esquerdistas é tido um certo controle. Você percebe que os esquerdistas atuais, eles não são mais revolucionários como em outrora, como a história diz. Os esquerdistas atuais, eles não querem pegar em armas, eles querem pegar em rolas. Os esquerdistas atuais, eles se preocupam com coisas que são menos substanciais, que são mais metamórficas. É contra a gordofobia, contra não sei o quê. Mas você não percebe que existe uma ação direcionada. Não estou criticando nem fazendo julgamento de valor. Eu estou explicando como que se de repente você ser esquerdista, você está sendo manipulado. Você não está tendo melhora real relativa e você está tendo a sensação de que você está participando mesmo de uma revolução. E não está. Você está sendo engrupido, você está sendo entretido. Só que da mesma maneira você consegue ser alimentado pelo sistema, como se estivesse sendo atendido pelos seus ideais, pelo aquilo que você acredita. Então, a perseguição do Léo Lins é importante para o sistema porque ela dá alimento, ela alimenta essa massa que se identifica com esse tipo de protesto. Protesto! Eu não admito! Ele fez piadas! E sendo que em outros ramos da arte, ou se a arte for feita por um deles, ou seja, um esquerdista, não há problema nenhum, não tem ofensa, não tem crime. Por quê? Porque claramente está obedecendo, está alimentando uma classe de pessoas. As pessoas que acreditam em falácias, acreditam que o governo, seja você de direita ou esquerda, o governo não vai mudar a sua vida. Então, o primeiro motivo de que o Léo Lins não será preso é esse. É que esse emaranhado de acontecimentos, em que vai processar, vai pegar tantos anos, não sei o quê, vai pagar 1 milhão, pagar 2, enfim. Isso atende
essa necessidade de movimentação. Eles se movem, mas não saem do lugar. É uma cadeira de balanço ideológico. Eles estão se movendo, achando que estão fazendo algo, mas nada concreto, real está acontecendo. Isso remete, então, ao segundo fato. Qual que é o segundo fato? O segundo fato, além de você dar o alimento para aquele que acredita e corrobora, ou seja, o sistema está ajudando a alimentar essa pessoa, que retroalimenta o sistema, que retroalimenta a eleição daqueles que fingem concordar com isso, no final todo mundo que é eleito, ele concorda apenas consigo mesmo, concorda apenas com a parte dele, né? Os políticos no geral, isso não é minha opinião, isso é um fato. Você percebe que eles não atendem aos anseios do povo, em sua grande maioria, eles atendem aos seus próprios anseios. Aí, qual que é a segunda situação que faz com que você perceba que o Léo Lins jamais será preso? É o fato de você perceber que, ao você perseguir uma pessoa em específico, um comediante, no geral, obviamente, ele do viés contrário daquele que está no momento vigente do governo, então, talvez se tivesse um direitista, os esquerdistas seriam perseguidos, né? Talvez, mas é o que existe é comum que seja assim, é comum que você sempre combata o seu oposto, obviamente, já que você não está sendo apoiado. Então, após você alimentar essa massa de pessoas que depende dessa representatividade identitária, você tem um segundo motivo. Você sempre ameaçando, você acaba conseguindo fazer com que quem... Como é que eu posso explicar melhor? Com quem concorda com o Léo Lins tem um recado. Com que os humoristas que vão para esse lado do Léo Lins tem um recado. Olha o limite aqui. O limite do humor não existe, o limite é nosso. A gente termina o humor, acabou. O limite é o julgamento que eu disser. Então você, ao mesmo tempo, você controla para que novas pessoas, novos humoristas, novos profissionais com esse viés ideológico não surja, e caso surja, ele tenha controle das palavras, tá? E, ao mesmo tempo, você alimenta lá e você, o controle, Você tem o controle da narrativa e o controle da justiça. Eu vi uma pesquisa certa vez que afirmava o seguinte: na época dos manicômios, antes da revolução manicomial que acabou com os manicômios do país, você tinha um lance de tomar choque, não sei o quê. E aí existia uma pesquisa interessante, eu vi uma reportagem uma época, eu não consigo recordar agora onde foi, isso tem muitos anos, tem mais de 20 anos que eu vi isso. Sou bem coroa, né? E nessa reportagem dizia o seguinte, mostrava o enfermeiro falando bem assim, né? Não, dar choque não é tão interessante, é mais importante os pacientes terem medo do choque. Então ele gostava de fazer o fio, aquele barulho, tem um barulho de choque, sabe? Essa parte sonográfica, sonora ficou muito ruim. Mas se você pegar uma arma de choque, assusta mais você fazer o barulho, né? Na polícia, você vê os policiais em situações de conflito, a população querendo tomar o preso na mão dele, ele vai e punheta, né? A calibre 12, aquela arma longa, ele punheta 12, aquilo é um aviso. Aquilo chega a ser mais assustador para algumas pessoas do que o cappuccino, aquilo é um aviso, né? Você está com a máquina de choque, você... Então, a máquina de choque, a punhetada da calibre 12, é esse recado indireto, dado a todos aqueles que querem, de repente, ascender no ramo da comédia, que não é bem quisto pelo sistema atual vigente. Então, você alimenta e você dá um recado para todos aqueles que pensam em se corromper, não, pensam em se revolucionar contra o sistema, falando coisas que não podem ser ditas. O humor tem que ter limite. Então olha aqui o limite aqui, ó. O limite é você falar isso aqui, você vai ser preso, vai pagar multa milionária. Você tem 1 milhão aí? Você tem bom advogado igual o Léo Lins? Então é esse controle que ele faz. O que faz então a gente perceber que é o terceiro principal motivo de que ele não vai ser preso. Jamais eu não sei, né? Mas que ele não vai ser preso, segundo o nosso ordenamento atual vigente, tanto jurídico quanto político e histórico. Por quê? Que é a parte mais interessante. O sistema, o governo, como se quiser chamar, o inimigo oculto, ele depende de circo, ele depende de interações. Então ele depende do futebol, ele depende das novelas, que está perdendo espaço, né? Agora os streamings, o YouTube e as redes sociais tomaram muito espaço da TV aberta, por isso que ela ganhava tanto dinheiro, porque o sistema depende que você fique entretido, o sistema depende que você fique adormecido. Esse é então o terceiro motivo? Não, é mais importante do que esse.
Enquanto você está sendo entretido, é futebol, é trabalho, é escala 6x1, é salário mínimo do mínimo do mínimo, cobrando ali o máximo do máximo, do dobro, do triplo, do quíntuplo, do sexto do seu salário, do imposto. Pode chegar um momento que começa a acontecer tantos absurdos, tantas corrupções, tantas notícias ruins, criminalidade, violência, e o conjunto de pessoas pode acabar se revoltando. Então, qual que é a arma utilizada pelo sistema? A cortina de fumaça. E ela não pode ser uma, tem que ser várias cortinas de fumaça. Você vê, por exemplo, atualmente teve vários escândalos. O Banco Master, que nós vamos pagar a conta. O apartamento de 4, 5 milhões, sei lá, 14 milhões dado a amante do safado lá da situação do Banco Master, por exemplo, vai ser pago por nós. Os bilhões perdidos será pago. Por quem que você acha? É eu e você que vai pagar. E por que você não se revolta com isso? Porque você tem o pão e circo. E quando você começar a se revoltar, você tem um acesso a mais do que pão e circo. Você tem um plus, você tem um refrigerante além do pão, o circo, você tem a pipoca, você tem a cerveja, que é o quê? Que são as cortinas de fumaça. Que são essas notícias. O Whindersson Nunes falou que é viado, babado. Você tem... O Nunes pode ser preso porque contou piada. Ele ultrapassou todos os limites. Você tem tal situação. Por que essas coisas são guardadas no Felca? E no final, um vídeo tão bonito, feito para poder proteger as crianças, foi utilizado para calarmos cada vez mais aqui nas redes sociais. Então compreenda que, como esses três motivos se casam, o sistema depende disso. Você precisa de apoiar e alimentar aquele que defende o seu lado do sistema. Então você tem um clamor público, identitário, ali tendo a sua honra lavada quando você tem um comediante perseguido. Então olha assim, vamos lavar a honra deles. E você dá migalhas de coisas que no final não é nada. Isso vai mudar a vida de quem acredita nesse viés ideológico em nada. Você tem um aviso, um recado, ei, não se revoltem. Podemos pegar você também, branco, hétero, rico, multimilionário e famoso, estamos empurrando a trozoba em suas nádegas abertas. Aí você fala, na minha não, eu sou fudido, sou pobre, eu começando na carreira, eu não vou ser revolucionário, eu não vou fazer um videozinho, não vou fazer um comentário de brincadeira na rede social. Eu posso ser processado, eu posso pagar multa, eu posso ser preso. E por fim, além do sistema, ela manter uma rede de situações que entretem você. Tudo que o sistema faz para entreter você são os feriados, é o carnaval, é o Réveillon, é o Natal, Papai Noel tem porra nenhuma a ver com o Natal. Todos esses mecanismos, o futebol, a cerveja gelada, vamos tomar cerveja, vamos beber, gente, é bom demais, vamos beber, é bom demais. Todo esse emaranhado de situações que causam essa sensação de entorpecimento, de estar embriagado para as realidades, quando a gente desperta, a gente precisa ser novamente puxado, hipnotizado. Então, situações como a do Léo Lins, como as declarações do Whindersson Nunes, como alguma outra, algum escândalo, ele é sempre guardado, retido ou utilizado a sua última potência quando é necessário ao sistema, quando o sistema percebe que existe algo ali que eu posso me dar bem, hein? Então, é isso que ocorre. É isso que acontece. Eu sou o Rony Tubarão. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre mim e por que você deveria estar me ouvindo aqui diariamente, não apenas com opiniões, avaliando dados, fatos, notícias e utilizando da pura lógica, se inscreva no meu canal e ative as notificações que diariamente tem aqui pelo menos alguns vídeos para você, com a pura razão, com o puro raciocínio lógico, às vezes até ilógico, para chegarmos a uma conclusão e percepção que é você mais inteligente, você fora do sistema, você se libertando. Os meus produtos, tanto os meus cursos gratuitos, aqui abaixo, tem um curso incrível aqui embaixo, bem como os meus outros produtos, os meus livros e meu treinamento, estará aqui embaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, até a próxima opinião embasada em dados. Valeu. Vai lá, se inscreve, like, essa porra toda. Compartilha com seu amigo esquerdista, para zoar ele, ou compartilha com seu amigo, não importa se é direita ou esquerda, até porque no final, sendo você ou eu ou não, esquerda ou direita, é sempre a população que toma no centro.
E eu sou o Tubarão. Além de comediante, né? Desde 2024 eu sou policial, tatuador, cantor e compositor, escritor já de 2 livros publicados, humorista, palestrante, youtuber, roteirista. Nós vamos juntos desvendar os mistérios, os segredos da comédia, como é que você pode se tornar muito mais engraçado sem depender de dom, talento, vocação e nem de inspiração divina. Essa é a proposta. Mas olha só, o que eu faço na polícia, na tatuagem, na música, nas palestras e nos empreendimentos não interessa. O que importa aqui é que no canal Escola do Stand-Up você vai ter acesso a tudo o que eu aprendi, desvendando os segredos do sucesso dos maiores comediantes do Brasil e do mundo. Passa lá na descrição do vídeo ou nos links da bio do canal, você vai ter acesso a poder comprar o e-book ou o livro físico, bem como adentrar na comunidade de tubarões da comédia. Com o projeto Escola do Stand-Up, você vai aprender a ser muito mais engraçado sem depender de dom, talento, vocação ou inspiração.